Olá, boa noite. Estamos aqui novamente com a série Human Anatomy, agora no episódio 4. E nesse episódio nós teremos a grande satisfação de receber o professor Márcio Antônio Babinski, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. O professor Babinski vai conversar conosco esta noite sobre anatomia aplicada à medicina tradicional chinesa. Tenho certeza que vai ser uma palestra extremamente interessante. Professor Babinski, boa noite. A palavra é sua. Boa noite, professor Cavazói. Boa noite a todos que nos assistem, os alunos. É um enorme prazer estar aqui contribuindo, participando dessa atividade que é maravilhosa, do Departamento de Morfologia, onde envolve o professor Cavazói Lazoli, o professor Rodrigo Mota, o professor Manaia, ou demais professores do Departamento de Morfologia, e aproximando com os alunos, né, nesse período de isolamento social. Bom, é um enorme prazer falar de uma especialidade que eu tenho, que é de medicina chinesa, de acupuntura, e fazer uma correlação com a anatomia, que é a minha paixão. Né? Bom, eu dispenso apresentações, o professor Cavazói já me apresentou, eu sou professor do Departamento de Morfologia da UF, né? E professor do departamento na disciplina de Morfologia 2 e Anatomia 3. Eu gostaria de começar essa apresentação falando. E na medicina tradicional chinesa, então, tem muito desse conceito da cultura oriental, do pensamento chinês, e aprender algumas expressões chinesas. Então, tem uma frase, assim, que é o máximo para mim, do Confúcio, que foi o que aconteceu, né? Eu vou explorar o antigo para deduzir um novo e forma um mestre. Na realidade, um profissional. Eu respeitei aqui a frase do Confúcio. Bom, um sumário breve aqui da nossa apresentação. Bom, a acupuntura, ela, na realidade, é uma frase latina, né, na realidade, então, que indica que a agulha, né, o acus quer dizer agulha, e puntura, furar, puncionar, então, na realidade, é uma ciência médica milenar e que aqui no Brasil e outros países também ela é multiprofissional, lógico, dentro das suas regulamentações, né, legais, e ela data de mais de 3.000 anos antes de Cristo, né, onde ela é feita com a inserção de espinhos e lascas de pedra. Há escritos que trazem que a acupuntura ela também nasceu da tortura chinesa, nas guerras, onde os chineses lá com os mongóis e em outros tempos também, os presos, então, eles eram torturados com lascas de pedra, de madeira, com espinho, e aí observavam que o cara tinha um trauma, uma lesão ou dor, ele melhorava com aquela tortura. Então, quer dizer, supostamente a dor trazia um certo benefício, né, para esse paciente. E então, na realidade, é uma introdução de agulhas de metal, isso evoluiu bastante, depois com metal, existiam épocas de agulhas de ouro que tonificavam o organismo, agulhas de prata que sedavam o organismo, né? Então são inseridas. Hoje em dia são agulhas metálicas, devem ser sempre descartáveis, são estéreis, né? Tem um período, tem uma fiscalização pelos órgãos de regulamentação do Brasil. Bom, então a acupuntura é a inserção aí em várias regiões do corpo, né, lógico, com seus fins dedicados àquele tratamento. Então aqui uma fotomacrografia de um paciente que eu atendi no passado, tratando acne, tem uma boa resposta, né, então são bem locais os pontos, aí na realidade uma estimulação. Quando se insere uma agulha e promove um giro que a gente tem que fazer no cabo dessa agulha, se provoca alguns estímulos nervosos, né, com fibras rápidas, e fibras estereoceptivas da dor, da temperatura na pele. E aí, quando se insere o metal, óbvio, o organismo vai responder com sinais flogísticos, né? Nesse caso, não tão abundantes, mas você provoca uma migração leucocitária, você provoca um processo inflamatório local e que aí, por sua vez, acaba auxiliando nesse caso da acne. E algumas outras regiões na mão aqui, tratando pela extremidade superior, a gente pega normalmente região de ombro e cabeça, então aí tratando dor de cabeça. Aqui o dorso, um paciente com uma baita, uma escoliose, né, tratando então, vários pontos que, se observar anatomicamente, estão próximos dos nervos intercostais, os ramos dorsais dos nervos intercostais, né, que se percebe nessas imagens mais altas, que era uma dor bem evidente do paciente, aqui mais aqui embaixo,
percebe que tem uma hiperemia, um halo de hiperemia ao redor das agulhas. Isso é o sinal, visto pelo chinês, como um bom DeQi. DeQi, então, é um termo ligado ao estímulo acupuntural aí, né? Então, é uma boa resposta. E o paciente, obviamente, sempre apresenta isso. Então, está estimulando o próprio organismo. Bom, no cenário geral, então, ela é reconhecida pelo FDA, pela Organização Mundial da Saúde, que a reconhece, a acupuntura. Bom, aí, então, eu tenho aqui um consenso, né, dessa Organização Mundial da Saúde, foi 2014, que vale até 2023, onde eles trazem, então, eu coloquei aqui, ipsilitris, né, uma descrição dos conceitos dessa medicina, que ela é antiga, né, a TCM, então, que é a medicina tradicional chinesa em inglês, e a organização, um plano estratégico dessa medicina de integração. E aí, algumas definições, eu posso, depois, se alguém tiver interesse, eu posso enviar esse arquivo para vocês, também está no site, é livre o acesso, né? Então, eles vão monitorando as políticas de regulamentação dessa prática no mundo, né? E, logicamente, sempre baseado em evidências científicas, né? Então, vejam a evolução aí entre manuscritos e trabalhos sobre a acupuntura. E a prática, né? Então, você tem aí uma grande evolução, né, de trabalhos que mostram, então, em vários países, que mostram, então, o uso que é com um uso reconhecido da acupuntura, um número menor aí de países estão em processo de regulamentação, e também um menor número ainda, em que os planos de saúde, né, o seguro social, o seguro-saúde, cobra o tratamento, né? No Brasil é um deles, então, que já há um certo tempo ele tem uma cobertura de plano de saúde para algumas questões médicas, né? Então, não estéticas. Bom, essa aqui é uma lista que eu copiei, foi ipsilitris do site da Organização Mundial da Saúde, de todas as indicações de doenças ou sintomas que são tratados com acupuntura e têm uma eficácia terapêutica. Então, aqui um cenário no Medline, né, temos aí aproximadamente mais de 8.000 artigos, né, e vejam esse gráfico aqui à esquerda, mostrando publicações desde 1827, né, e, sobretudo, um boom aqui nesses últimos anos, aí nos últimos 20 anos praticamente, que teve um boom na pesquisa, né? Então, pesquisa baseada em evidência. Bom, e aí como é importante conhecer e respeitar as técnicas de inserção de agulha, de manipulação, conhecer a anatomia, respeitar a metodologia e a mensuração, né, a distância que você tem que utilizar para evitar esse tipo de coisa. Aí o trabalho publicado, mostrando então um pseudoneurisma da artéria poplítea por conta de inserção de agulha, né? Então, veja, ou também complicações traumáticas, é muito comum em pneumotórax, lesões nervosas, vasculares. Olha uma peça à direita aqui, num ponto que a gente chama de bexiga 40, fica exatamente aí atrás do joelho, então lesando o feixe vasculonervoso na fossa poplítea. Foi um dos casos anteriores mostrado com um pseudoneurisma, né? Então, outras situações é muito comum, então, lesão nervosa, lesão vascular periférica na coluna, se você fugir muito do processo transverso, que é a distância que o chinês fala, e usa um termo como Tsun, escreve C-U-N, Kun. Tsun equivale a 1 polegada, 1 polegada, 2,5 cm, enfim. E aí você tem que tomar esse cuidado, né, respeitar esse Tsun. E aí, nesse caso à direita, o tórax daria mais ou menos aí na altura do processo transverso. Aí eu tenho um grande envelopamento muscular, né? Então você não vai chegar na medula. A agulha, ela não vai atravessar como uma agulha de punção lombar, né? Punção da medula. Mas agora, no espaço intercostal, eu posso chegar assim na pleura. Então, isso é muito comum. Na orelha também é muito comum a acupuntura na orelha, mas tem que fazer uma boa asepsia da orelha, gente, como toda parte do corpo, senão você pode provocar essas lesões, né? Então, outros efeitos indesejados, aí coloco a referência desse livro, por sinal, eu tive a grata satisfação, o prazer de fazer a revisão de tradução do alemão. Esse livro é um livro alemão, ele é escrito por médicos alemães, e com um vasto conhecimento de medicina chinesa, então é um excelente livro para estudar para nós ocidentais. E ele comenta ali, né, quer dizer, algumas vezes pode ocorrer uma formação de hematoma ou uma equimose, como essa imagem mostrando aí, né, raramente, então, dor, não é tão raramente, pode levar um quadro de flogose, né, sensação de queimação,
né? E raramente infecção. Mas a infecção pode ocorrer sim, tá? Tanto quanto você, porque nós temos aí vários ramos de nervos cranianos e que acompanham, por sua vez, vasos, né? Então, é importante essa relação. Aqui, um trabalho, então, visto lá atrás, alguns artigos, tem um ponto, eu lendo na literatura, alguns pontos de acupuntura em que o indivíduo coloca uma agulha para tratar asma, e eu vi um relato lá mundial de tamponamento cardíaco. Aí nós verificamos um estudo na UF, junto com o professor Rodrigo Mota e outros colegas de outras universidades do Brasil, onde nós estudamos aí mais de 180 cadáveres e ossos secos, procurando uma variação que ocorre exatamente na ponta da seta aqui, que é um forame external, uma falha embriológica de ossificação de uma esternebra, né? Então, trazendo um forame external que, quando colocado uma agulha, que um teste nós utilizamos, com cadáveres, verificamos, olha só, no osso seco, é do tamanho do botão de uma camisa, né? Está na altura da quarta, quinta costela, e o quinto e sexta, às vezes, e aí, num cadáver, nós colocamos a agulha com punção lobar, cerramos o tórax e observamos o que ela estava, essa agulha estava penetrando. E aí, para nossa surpresa e susto, né? Olha a imagem maior aqui, eu tenho, então, gente, olha só, eu estou perfurando o coração, né? Então, por isso o tamponamento cardíaco. Também tem relato na literatura, lá nos anos 80, 90, de pacientes, de médicos que iam fazer punção external, né, para medula óssea, e também achavam por azar esse forame e a inserção com tamponamento cardíaco. Também tem trabalhos que, de medicina legal, achavam que isso foi descrito na literatura como se fosse um tiro no externo, né, com um gunshot aí, e na realidade não tem nada a ver, uma falha embriológica. E olha, aumenta, o que está pegando? A nossa artéria, que o professor acabou de falar, uma artéria coronária direita, né, com a marginal direita aqui. Então, você pega uma artéria dessa, dentro de um ambiente fechado aqui, é tamponamento cardíaco com evolução de morte rápido, né? E aqui um desenho esquemático mostrando que eu posso lesar com a acupuntura. Então, o externo aí, ou mais embaixo, eu posso lesar, então, o fígado. Não contente com isso, na literatura eu vi que diziam que, na realidade, como é que eu não posso fazer um diagnóstico por imagem? E nós comprovamos também com o professor Rodrigo Mota e alguns colegas, nós verificamos que o forame external é visível, sim, na radiografia e na tomografia mais ainda. Então, o trabalho que nós verificamos aqui, olha a incidência que nós temos no Brasil, 16% a maior do mundo dessa variação anatômica, né? Então, veja, em que você tem esse forame external. E esse forame external, veja essa imagem aqui, visivelmente nesse corte axial, mostrando ele aqui no nível do coração, né? Outra imagem, então, nós medimos aqui do pericárdio até a superfície, tem em média aí 3,5 a 4 centímetros. Então, veja, 1,5 polegadas. E, na realidade, nesse ponto nunca se coloca uma agulha perpendicular, ela tem que ficar num outro plano para evitar. Aqui uma lista de 26 papers onde falam dessas situações. Aqui em amarelo, sempre chamando a atenção da importância das complicações que a acupuntura tem, os efeitos adversos, né? E, infelizmente, o que está em vermelho, o título de alguns artigos que, olha só, gente, tamponamento cardíaco fatal, né? Vários aqui, olha só. E uma lista aqui embaixo de vários aí com lesão associada, né, pneumotórax, olha isso de pneumotórax. E nós temos alguns artigos, então, que dois artigos nossos foram referência na literatura, mostrando em cadáveres e mostrando na imagem, né? Os dois são citados num livro de imagem nos Estados Unidos, um livro de radiologia, citam esses dois trabalhos, inclusive com as fotos nossas aqui do nosso querido anatômico. Bom, o que é um ponto de acupuntura, gente? Então, lá em 73, publicado no American Journal of Acupuncture, nós verificamos que ele é descrito como um local tecido onde oferece menor resistência do que a região adjacente. E o chinês ele usa muito com o dedo, ele vai palpando, medindo, e sente, aqui é um ponto em que é de acupuntura. E você palpa, às vezes tem um nódulo miogelose, é doloroso, né? E existem algumas particularidades anatômicas e elétricas. Então, desde 65, um padrão de terminação nervosa, esse autor achava que tinha uma relação elétrica, capilares, aí isso mais aceito, né? Conduz menor a acupuntura, porque você pode estimular com agulha, e também pode utilizar agulha e uma corrente galvânica, elétrica, né? Nesses pontos. Então, a acupuntura ela tem os efeitos na dor, como efeito do sistema nervoso central, atuando sobre alguns neurotransmissões centrais, na medula também, umas monaminas, a gente vai falar mais à frente, atua no sistema serotoninérgico, catecholaminergico, endorfominérgico, e sistemas que inibem a dor. Então, no sistema periférico, vejam,
na segmentação dermatomérica, né, nervosa, sobretudo na medula. Então, é importantíssimo saber do primeiro neurônio, o segundo neurônio, os aferentes sensoriais, primeiro neurônio, o segundo neurônio que está na medula, né, o terceiro neurônio está lá na córtex, então, o primeiro na medula, desculpa, o segundo está lá no diencéfalo e o terceiro na córtex cerebral. Então, uma relação no primeiro neurônio que é estimulado com a acupuntura, depois o neurônio na medula faz sua sinapse com uma sinapse que ativa ou inibe, a gente vai ver mais à frente o esquema, e aí lá para o tálamo, hipotálamo e a córtex cerebral. E na periferia, então, a importância da questão da regeneração nervosa, a bainha de mielina, o estímulo. Então, já tive a experiência de uma vez lesar um nervo cutâneo aqui, um nervo digital palmar, né, próprio do dedo, e aí eu estimulei com a acupuntura e isso voltou. Graças a Deus, então, eu me testei muito em mim isso, testei muito a acupuntura para ver esses efeitos. Também no efeito de fluxo local, né, aumenta aí, liberando mediadores da inflamação, como eu falei. A relação com o tecido conjuntivo é importante, a transferência temporária de carga negativa, que é uma propriedade do tecido conjuntivo, eu diria matriz extracelular, né? Então, que está envolvendo aí, então, epineuro, perineuro, né? Essas faces são importantes. Então, a matriz extracelular é importantíssima nessa relação com seus protoglicanos, glicosaminoglicanos e as fibras colágenas, né? Então, nessa matriz também é importante a estimulação de células imunológicas. Você estimula os macrófagos, os monócitos, esse processo como um todo, né? Então, é imprescindível, né, a estimulação, e aí nós percebemos, então, que estimulando os artigos mostram, né, o sistema de serotonina, peptídeos opioides, beta-endorfina, metaencefalina, dimorfina, tudo isso é utilizado, e sobretudo quando vai falar de região gastrointestinal, então se estimula muito a colecistocinina, né? Então, e você acaba bloqueando isso. Então, assim, é uma resposta maravilhosa em gastrites, úlceras pépticas, né? Doença do refluxo gastroesofágico, porque está estimulando toda aquela inervação, gente. Veja, olha que interessante. Da periferia, eu consigo chegar lá naquelas fibras do plexo de Auerbach ou plexo mioentérico. Olha que interessante, aumentando a motilidade gastrointestinal, diminuindo isso, dando uma reduzida. Agora, é importante saber que a naloxona é um inibidor de opioides, né? Então, e aí ela é utilizada muito na nossa área e ela tem um efeito antagônico, né, da acupuntura. Então, o paciente que está tomando naloxona, óbvio, a acupuntura tem que saber disso, tá? Vamos adiantar. As correlações anatômicas é importante, esses feixes neurovasculares aqui, né, desde a formação dos membros superiores e inferiores, essa relação dermatomérica tem uma relação importantíssima com os meridianos que os chineses chamam, seus canais de energia. Na realidade, é uma relação nervosa. Muitas dessas relações anatômicas, dermatoméricas, têm sim uma explicação para você estimular uma região e perceber uma resposta, né, à distância, nesse caso, na periferia, para chegar no tronco, ok? Aqui, veja, então, nesse corte axial em 3D, a gente pode mostrar que eu tenho aqui, então, na medula, o nervo espinhal. Esse nervo espinhal deixa um ramo dorsal, né, do nervo espinhal, que vai inervar, então, essa musculatura e pele dessa goteira paravertebral e musculatura do dorso, e é onde eu vou atingir, vou trabalhar estimulando com esses pontos aqui, né? Então, seja o ramo medial ou lateral desse nervo, vejam, ou ventral. Então, o chinês chama isso de pontos do Baekshu, né? E aqui seriam os pontos do Renmai e Dumai. Na realidade, mantém uma íntima relação. Então, são canal Yin, que ele chama, e o canal Yang. E você faz uma relação estimulando a agulha aqui e através da medula espinhal. Tá? E como eu tenho uma cadeia paravertebral, vejam aqui, com os gânglios paravertebrais, com seus ramos cinzentos, comunicantes brancos e cinzentos, vocês vão estudar em neuroanatomia com o professor Roberto, lá na anatomia, na Morfo 3, vocês vão conhecer bem essa relação e com os nervos esplâncnicos maior e menor que chegam até a víscera e lá mantém relação, faz uma sinapse com os gânglios pré-vertebrais. Então, os paravertebrais, os pré-vertebrais e a víscera. Então, pré-ganglionar, pós-ganglionar, tanto eferente quanto aferente, você, nesse caso, eu estimulo o aferente, pré e pós-ganglionar, aferente, está levando estímulo para a medula, de dor, né, uma epigastralgia. E quando eu trato a acupuntura, eu busco uma resposta efetora, essa resposta efetora autonômica
na realidade, de uma sensação onde foi espetado, onde foi introduzida a agulha, mas, sobretudo, uma resposta com sinapses inibitórias aqui nessa região, e aí diminua a motilidade, diminua a secreção gástrica, diminua a colecistocinina e melhora, ok? Muito bem, as correlações anatômicas aí é importante a inserção. Tem muita gente que tem medo de inserir no tórax chinês, morre de medo de botar agulha aqui na parede abdominal, no tórax, mas o dorso eles adoram utilizar esses pontos na coluna. Então, tem muito oriental não médico que tem esse receio de colocar agulha aqui nessa região da parede abdominal, por conta das lesões viscerais, né? Lesões de grandes vasos e aquilo que eu falei para vocês, variações anatômicas. Aqui o nosso nervo espinhal, que é importantíssimo, então, veja, ele tem aqui radículas ventrais e dorsais, as dorsais são aferentes, né? Então leva o estímulo da acupuntura até a medula, e as ventrais vão trazer a resposta efetora para a região que foi estimulada, e ou a distância através da cadeia paravertebral para as vísceras do tronco. Tá? Então, aqui esses neurônios, o primeiro neurônio que nós encontramos aqui, então veja, o primeiro neurônio está aqui o segundo neurônio na medula e ascendendo o terceiro neurônio lá na córtex cerebral, né? São estimulados. Aqui, veja como tem vários ramos ventrais do nervos espinhais e mantém relação com os ramos dorsais, para poder só manter essa relação anatômica com a medula, as vias que vocês vão estudar sobre os tractos ascendentes, né, espinotalâmicos laterais, vamos bloquear esse estímulo da dor. E a classificação posicional, só lembrar, então, que as fibras aferentes, tem que entender isso, né? Essas fibras nervosas aferentes são sensoriais, elas podem ser somáticas ou viscerais. Então, nós estamos estimulando as fibras aferentes somáticas. Essas aqui, então, as estereoceptivas de superfície ou proprioceptivas, né? Ou mecanoceptivas ainda. E aí, que estão regulando temperatura, dor, pressão e tato. Então, estou manipulando praticamente essas três aqui. Aí vocês vão aprender as fibras mais à frente em fisiologia. A fibra delta, a fibra alfa, né? Então, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. São vários tipos de fibras, cada um com um estímulo. E essas propriocepcientes estão consciente ou inconsciente. Mas praticamente nós estamos estimulando aqui. E aqui também você percebe, o paciente percebe o estímulo da acupuntura, né? E as fibras referentes, somáticas ou viscerais, trazem a resposta, então, para a musculatura, né? Esse é um relaxamento muscular, e a resposta visceral, em que você tem, então, o estímulo de músculo liso, músculo cardíaco e glândulas, né? Então, veja, essa relação importante da medula lá, eu tenho um neurônio aqui, e essa relação que vocês vão aprender, não vou nem abordar em detalhes, porque pode ficar confuso e cansativo, né? A especialidade é uma especialidade que poucos gostam, é mais do raciocínio clínico mesmo, e tem assim, é fantástico. Então, vocês vão aprender ali essa relação importante aqui do gânglio paravertebral, gânglio simpático com os comunicantes cinzento e branco, para você entender que um estímulo lá no ramo dorsal do nervo espinhal chega à medula, faz a sua sinapse aqui, na realidade, aquele arco reflexo composto, né? Tem o feedback, a resposta, mas eu estimulo o tálamo, eu estimulo a córtex sensorial, né? No giro pró-central, e aí, veja, e aí a resposta para o órgão, né, trazendo aí uma resposta interessante. Então, um esquema aqui, para você ter uma ideia, e nessa região do tórax todinho, você acaba estimulando quando se mexe no tronco aqui, todos esses órgãos com acupuntura. Tá? Veja, aqui um arco-reflexo simples, mas é para lembrar que eu tenho um arco-reflexo composto. Então, veja, se eu estimulei, estou estimulando o músculo, a agulha chega na pele, chega no músculo, eu levo até a medula, tem uma resposta de relaxamento do músculo, né? E também uma comunicação central, que é essa aqui. Então, veja, o nervo espinhal foi estimulado, né, com a acupuntura, chega, então, tem a raiz nervosa do gânglio aqui, tem o primeiro neurônio, segundo neurônio aqui no tálamo, na região do tálamo, hipotálamo, e depois a córtex dessa região. Então, depois vem a resposta motora. Eu tenho uma relação neuroanatômica. As correlações orientais, observa essa imagem interessante. Então, o chinês, ele utiliza a orelha, ele descrevia isso, né, há muito tempo, como se fosse um feto, né, de cabeça para baixo. Então, onde o olho fica nessa região, que é a região da cabeça, então uma correlação anatômica com o feto. E tem se utilizado muito, e por incrível que pareça, não tinha estudos na época para detalhe como a gente tem hoje, e saber que eu tenho ramos do nervo facial, né, aurículo temporal, eu tenho nervo vago na orelha, ramo auricular do vago, ramo auricular do facial, do temporal, eu tenho occipital. Então, veja, eu tenho vários nervos, e aí deles, e o trigêmeo, eu tenho nervos que são
mistos sensoriais e motores aqui na orelha, e eu estimulo aqui, por que parece ter uma resposta fantástica. Então, o chinês descreveu isso há muito tempo, mas Paul Nogier, um médico francês, de conhecimento anatômico, fez uma nova descrição, e aí ele compara essa relação com essas terminações nervosas aqui. Hoje nós sabemos claramente todos os ramos que chegam na orelha, então do auricular magno, o occipital menor, nervo vago, não falei do glosso faríngeo, o facial e a aurícula temporal. Então eles brotam nessa região. Aqui, por exemplo, eu tenho o nervo vago em amarelinho, toda essa região que é a concha, né? Concha cava e concha cimba, onde eu tenho então aqui o abdômen como um todo, e aqui o tórax. O coração fica no centro, pulmão, outro pulmão, e aqui a região dos órgãos abdominais circundando essa raiz da hélice aqui da orelha. Então veja, estou mexendo com vago aqui na orelha. E tem resposta assim, gente. Então, pasmem vocês, mas essa imagem aqui é retirada do livro do Schwartz. Né? O Schwartz é um livro clássico de semiologia médica, também tem de cirurgia, um livro americano, e ele traz uma orelha com essas regiões. Então, observe, eu não tenho aqui na concha cava, olha aqui onde está o coração, pulmão, né? Vejam aqui a região dos órgãos abdominais, onde a gente põe agulha ou se põe sementinhas, né? E as regiões aqui seriam, então, a região da coluna como um todo, aqui a região da cabeça. Olha o olho onde fica exatamente onde as mulheres adoram colocar o brinco. Nasceu, é aquela coisa, né? A vovó já chega com o brinco na mão e já fura o olharinho da criança. Pode trazer uma distopia visual, tá? Então, isso... mas pode alguém comentar, peraí, doutor, mas eu tenho brinco desde criança, nunca tive problema de visão, né? Nenhuma distopia visual, nem uso óculos. Maravilha, eu pergunto, como é que está a sua garganta? Eu tenho faringite de repetição. Pronto, já explicou, porque essa região é muito íntima. Então, olha um desenho aqui anatômico mostrando toda a questão óssea. Então, eu, ortopedista, utilizo muito essa região aqui, né, como da coluna e dos membros, que eu faço acupuntura sistêmica e depois uma auricular para dar um tratamento para casa. Como o paciente chega na emergência, ele recebe um tratamento medicamentoso, né, parenteral, ali na emergência, vai para casa, ele recebe uma prescrição médica. Aqui a minha prescrição seria, logicamente, não só isso, mas eu boto a agulhinha, a gente coloca a agulhinha ou sementinha na orelha, né, sobretudo em alguns casos que é imprescindível que eu tenha essa relação estimulação constante em alguns pacientes com dependência, né? Então vejam, olha o nome que eles dão em chinês para, olha a anatomia, né, dos órgãos na época descrito em chinês, né? Então vejo como é interessante isso. E os nomes dados, então o coração é chamado de Xin, o baço de Pi, o Fei é o pulmão, o Shen é o rim, Gan o fígado, Ximbao o pericárdio, né? Esse Xiaoshang, o intestino delgado, o Wei, estômago, enfim, são nomes que a gente tem que estudar na medicina chinesa para entender isso, né? E acaba sendo todos eles categorizados num sistema de órgãos internos, órgãos e vísceras. Órgãos maciços e as vísceras são ocas. Órgãos maciços são yin e as vísceras são yang. Então, nós chamamos isso de Zangfu. Muito bem. E aí, alguns termos que os chineses utilizam bastante, com substâncias vitais para a gente, né? Então, seria o sangue, né? a energia celular, o Que seria o sangue, esse Jingye, o sistema de coletor de linfa, e esse Jing, a nossa essência, que seria essa essência? A genética, né? Talvez o Qi, a atividade funcional, o aspecto do Yin, do Yang, deriva do oxigênio. Então, em outras palavras, o que é o Qi? É a reação do oxigênio juntamente na célula, fazendo o quê? O que a célula faz? Energia celular. Então, Qi, o chinês chama de energia, seria o nosso ATP, tá bom? E o Que, não, o sangue, então, derivado da sua genética, né, formação de células-tronco, o alimento, né, que vai contribuir, e a medula óssea, que é o Gut. Então, são vários termos que tem que se estudar. O Jingye, como eu falei para vocês, então, líquidos corporais, como saliva, suor, lágrima, todos os líquidos corporais, e nesse caso do sangue seria o plasma, né? E eles nutrem e drenam os tecidos. O Jing, então, refinado, aquilo que eu falei, a característica é dada, a nossa genética. Bom, contraindicações é importante, defeito de coagulação, porque se eu estimular um ponto aí, ou fazer uma espetada num vaso, pode sangrar bastante, né? Em alguns pacientes com psicose aguda, óbvio, você não vai botar agulha, ele não vai deixar, torna-se agressivo, né? Para ele é uma agressão. E algumas condições de fraqueza. Então, o paciente em jejuns pode fazer acupuntura. Eu lembro de uma situação, eu vim tratar um paciente, era umas 8 da manhã,
Aí perguntou se eu tomo café, tomei. Aí eu botei os pontinhos. Ou ele teve uma hipotensão, tive que deitar ele, levar as pernas para melhorar a pressão, que ele fez uma hipotensão bem assustadora, né? E eu perguntei, ele disse, mas o senhor falou que você tomou café? Ele tomou um copinho de cafezinho às 5 da manhã, 6 da manhã, e para fumar um cigarro, não comeu nada. Óbvio, aí são situações que a gente não precisa passar, mas é sempre importante atentar e perguntar sempre em detalhes, né? Que o paciente entenda e lhe responda claramente para que você não seja pego de surpresa. São vários recursos, então eu falei para vocês, não é só acupuntura, o pessoal usa moxa-bustão, ou a erva pura, ou esse bastão aqui tem um cheiro forte, é base de artemisia, né? Uma erva que dá geralmente no deserto do Japão, mas também tem plantação aqui no Brasil. A ventosa terapia, que pode ser com bambu ou de borracha, para fazer sucção de uma região. E aqui uma técnica, veja, você passa um óleo no dorso do paciente, né, os profissionais que fazem isso, e aí você pode, você queima com uma gaze aqui, com bebida de álcool, bem pouquinho, com uma pinça, ele queima o oxigênio, no mesmo momento ele encosta na pele, então isso faz uma sucção aqui na pele, e alguns podem trabalhar, tem experiência, e correndo essa ventosa em todas as costas. Então, é um efeito relaxante muito bom, e para alívio de dor também. Ou botar agulha e fazer esse processo. Então, são várias técnicas orientais. Bom, cheguei na neuroanatomia, estamos na reta final da aula. Nós temos aqui, então, veja, um estímulo por acupuntura. Estimulei terminações nervosas da pele, né, por exemplo, na orelha, e eu tenho, então, também estimulação na parede aqui do tórax, ou no dorso do paciente, estimulação de nervos espinhais, que houve uma mediação na medula espinhal, né, e eu tenho um arco reflexo para resposta do somático, né, do visceral, então a musculatura relaxa, o visceral tem uma resposta parasimpática e simpática, nesse simpático os gânglios paravertebrais, e eu estou estimulando vasos, né, e órgãos e vísceras torácicas, ou gânglios pré-vertebrais, nervos esplâncnicos, olha só, órgãos e vísceras abdominais. Também nessa região da medula, eu posso levar, teve esse arco reflexo aqui direto, mas o arco reflexo composto, levando o estímulo até pelo trato espinotalâmico e espino reticular, até a formação reticular, né, lá na mesencéfalo, e por sua vez, acaba estimulando o sistema, a substância cinzenta periaquedutal, o núcleo magno da RAF, estimulando aí a noradrenalina, a serotonina e substância derrolando. Também as endorfinas, encefalinas, e aí eu tenho uma analgesia. Mas também por esse mesmo sistema, eu posso estimular o sistema límbico, o hipotálamo, e aí do hipotálamo, o nervo vago, parasimpático e a homeostase, né? Também por esse mesmo sistema, eu posso estimular pelo hipotálamo, então o nervo pré-ganglionar, simpático, né, norepinefrina, então que seria glândula suprarrenal, norepinefrina e epinefrina, e eu posso ter uma ação anti-inflamatória. Também pelo hipotálamo, posso estimular a hipófise, a adenohipófise ou neurohipófise, hormônios desses dois segmentos da hipófise, glicoticoides, ação anti-inflamatória, ou o sistema neuroendócrino, estimular então órgãos e vísceras, homeostase, hormônios. Olha que interessante. E ainda eu posso chegar por nervos cranianos, chegando aqui estimulando a orelha, ou pontos na cabeça e pescoço. Esses nervos cranianos, então, geralmente o trigêmeo facial vago, ou ramos cervicais, que vão até a ponte, levando estímulo, tálamo, que tem essa relação com a formação reticular, ou direto a córtex somatosensorial. Então, veja, aqui tem uma foto do Kilian, né, um russo que definiu essa energia, e que mostra quando se colocou uma agulha só inserir a agulha na pele do paciente e deixar ali ele fez essa foto mostrando, então, essa energia. E quando ele promove o estímulo, né, da acupuntura, que é você girar essa agulha para horário, anti-horário, horário, nessa região do cabo, olha como houve aqui em 3 pontos dissipando. Aqui está estimulando, né? E aqui a estimulação nervosa, para a gente entender aqui no conhecimento ocidental. Percebemos que essa estimulação, então, provoca aí 3 a 5 milivolts de gatilho nervoso, né? Que também pode ser feito com um aparelho de eletroacupuntura. Aqui mais um esquema para vocês, mostrando, então, agora, rapidamente, para vocês entenderem o estímulo doloroso. Eu tenho a pele, eu tenho a medula espinhal, eu tenho aqui essa região do mesencéfalo, região do tálamo, hipotálamo e córtex. Então, você tem um estímulo doloroso com agulha ou puxou um pelinho, enfim, você estimula aqui, eu vou ter esse primeiro passo da pele à medula, da medula, então, neurônios aqui que são excitatórios,
e por sua vez, então, trato espinotalâmico lateral, que são vias da dor, chego até o tálamo, e está ainda neurônio, então a sinapse é excitatória, e por sua vez a córtex. Agora, quando é com a acupuntura, que foi furou o dedo com uma agulha, enfim, puxou um pelinho, doeu, né? Agora, a estimulação da agulha, você tem um estímulo na pele, chega até o músculo, que é essa região aqui, né, neurônio sensorial, e o estímulo ainda excitatório para a região da medula espinhal, o primeiro neurônio aqui da medula, é estimulado, então, aqui no mesencéfalo excitatório para um neurônio, e que pode, logo que a gente vai ver, que eu tenho um inibitório. Mas como? Quando eu tenho um estímulo que vai até a hipófise. Então, na hipófise, aqui em 12º, eu tenho excitatório, né, da hipófise, hipotálamo, e, por sua vez, ele pode enviar alguns neurotransmissores, pode fazer um efeito inibitório mesencéfalo, ok? Então, quer dizer, eu estou bloqueando o mesencéfalo estimulador, que, por sua vez, eu posso bloquear, quando cheguei aqui, houve um bloqueio excitatório, um estímulo inibitório, e, por sua vez, aqui um excitatório de rebote, né? Então, nessa outra imagem, agora mostrando para vocês, o estímulo doloroso, ou agulha novamente, e é esse feedback. E quando eu falo aqui em M, então eu chamo isso de monoaminas, né? Em E, de endorfinas, é o mesmo esquema anterior, só para entender. Então, quando eu chego aqui na região do mesencéfalo, o excitatório em 8, ele pode trazer uma sinapse inibitória. Por quem? Quando eu estimulei aqui o hipotálamo, por sua vez, houve um excitatório, e ele inibiu aqui por endorfinas, essa região do mesencéfalo, que, por sua vez, o efeito encadeia para a medula, estimulação de monoaminas excitatória e inibitório. É bem interessante, a gente teria que discutir um bom tempo, eu me proponho em outro momento, existe até a proposta de uma outra aula, falar de analgesia e pontos de acupuntura em emergência. Então, a gente volta a falar em detalhes disso, né? Alguns conceitos básicos, eu vou passar rapidamente a questão da dualidade, que muito comentado no chinês, né? O que é o yin e o yang. Então, na realidade, é uma dualidade. Observando há muito tempo, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, sabendo que a população chinesa é a mais antiga, né? Então, você tem uma ideia que escrever o yang quer dizer o lado ensolarado da colina e o lado enegrecido, o escuro. Aqui eu tenho mais vida, eu tenho energia, positividade, calor. Aqui eu tenho umidade, é mais escuro e geralmente, então, eu tenho umidade. E aí o homem é colocado nesse meio termo entre o yang, que é o espaço, e o yin, que é a terra. Então, veja, eu tenho aqui uma comunicação com a terra, energia da terra e energia do ar, né? Então, o humano está aqui entre o céu e a terra, literalmente. Então, esse conceito traz como o organismo integrado entre a natureza, as relações entre os sistemas internos, o homem e natureza, e os ritmos fisiológicos em diferentes períodos do ano. Nós sabemos que nós reagimos diferentemente em cada estação do ano. Alguns têm maior preferência por uma estação ou outra, né? Então, isso é sempre levado em consideração. Na saúde, então, equilibra as funções corporais, o yin e o yang, e o wuxing são aquelas substâncias vitais que a gente trabalha nesse sentido. O diagnóstico também ele é qualitativo, uma inspeção, ausculta, olfação, interrogação e palpação nesse doente, né? O principal método terapêutico, então, é tratar o que está no doente, não o doente. E aí, o yin e o yang, existem alguns ciclos, né? Que são movimentos cíclicos que constantemente existem, né? Tanto na natureza, que entre dia e noite, e assim, quente e frio. E o aspecto yin yang, então, é uma dualidade, uma oposição, uma interdependência, um consumo mútuo, um interrelacionamento, né? E aí, normalmente, o yin ele é frio, fraco, restrito, escuro, visível, pesado, interiorizado e inferiorizado. E o yang é o oposto disso, né? E essa dualidade, então, tem na natureza, em vários elementos, desde o dragão, o tigre-dragão, o masculino e o feminino, o sol, o ativo e passivo, o sol e a lua, e assim por diante. Então, nós temos várias situações. Observe que dentro do yin eu tenho o yang, e dentro do yang eu tenho o yin. Na natureza, um exemplo claro disso. Dentro do dia eu tenho a sombra, dentro da noite eu tenho a luz, a luminosidade da lua, as estrelas, né? Então, vejo, dentro de um homem pode existir, tem hormônios femininos, dentro de uma mulher tem hormônios masculinos. Nós, na área da saúde, sabemos disso. Então, claramente, olha a dualidade no organismo. Então, homem, mulher, o espermatozoide, o óvulo está lá parado. O espermatozoide não é uma célula ativa, né? Então, veja, tem a fisiologia que é o ativo da anatomia.
víscera, oca, órgão parenquimatoso, superfície, profundo. Se vocês pararem para analisar, quando a gente está com frio, a tendência é a gente cruzar os braços naquele final de praia, que tem aquele ventinho chato, porque o dorso a gente não sente. Mas se pingar uma gota de água fria aqui no dorso e ela vai escorrendo lá embaixo, ela esquenta, porque o nosso dorso é mais quente. A pele é mais espessa no dorso do que no ventre. Belisquem o antebraço de vocês, vão perceber que a pele é diferente do dorso do dorso do antebraço, né? A região volar e a região dorsal, perceber que a pele é diferente, né? Então, as terminações nervosas são diferentes. E é por isso aqui essa região a gente chama de yin e aqui de yang, então são pontos que você estimular. Eu tenho adrenalina e noradrenalina, né? Eu tenho interno e externo, eu tenho medial lateral, superior e inferior, proximal e distal, termos anatômicos. Vejam vocês o ventre e o dorso, citoplasma e núcleo, RNA e DNA, óleo simpático parasimpático, bomba de sódio de potássio. Gente, é rico demais esse conhecimento, né? Então veja o lado direito, esquerdo, um é yin, outro é yang, ou frente, dorso, que eu acabei de falar para vocês sobre a pele. E aí existem alguns princípios, né, que são respeitados na medicina chinesa, que são esses princípios sobre o interno, externo, o excesso de eficiência, o calor, o frio e o yin e yang. Isso tudo a gente considera. E aí esses termos, esses órgãos, cada um deles tem um nome, né, que nós já falamos, e cada um tem uma função, um tipo de energia. Vejam vocês, aqui eu tenho, por exemplo, o fei. Então, o po é ligado à questão da tristeza. Quando o indivíduo está triste, né, deprimido, qual a tendência? Ficar cabisbaixo e com aquela dispneia suspirosa, fica suspirando, né, buscando quem? Buscando o ti, buscando energia, o ti-ar, que vai ajudar no metabolismo, formar ATP. O baço, né? O baço é o pensamento, né? Então, pensamento excessivo, o que nós temos? É muito comum no estudante que gastrite nervosa, né? Porque a ansiedade, preocupação, né? E tensão, ansiedade. Muitos médicos comem mal, têm problemas gástricos, né? Em geral, e dispépticos. E vejam, tem essa relação. O fígado, então, é o gan, está relacionado, então, à raiva, o ódio, aquele rancor, né? E vejam, e o shen, que é o rim, né? Então, ele tem uma energia ancestral. E o coração é o chi, mas ele tem um shen, que é o shen, gente. O shen que vai molhar esse outro shen. E esse shen em chinês quer dizer, não o cérebro, mente, é o estado de espírito. Então, se o cara tem aqui, veja, se eu tenho, por exemplo, pulmão, um indivíduo com depressão, ele tem o quê? Aquela dispneia suspirosa. O que acontece? Tem pouca energia, não leva energia através do sangue, do coração, não chega ao encéfalo direito. O que o indivíduo tem? O estado de espírito qual é? Depressivo, desarmônico, é um indivíduo para baixo, né? Então, e muitos acabam entrando na dependência de medicamentos, de drogas, de bebida alcoólica, enfim. Muito bem, então a questão do estado de espírito. E o Wuxing, só alguns conceitos para a gente terminar. Wuxing tem um conceito de 5 movimentos. Normalmente existem 5 elementos na natureza. Eu tenho a água, que gera metal, né? E depois eu tenho, a terra gera metal, metal gera água, água gera madeira, madeira fogo. Isso é um ciclo em chinês, que é um ciclo de dominância, de geração, Então essa geração gera energia. Por exemplo, eu tenho aqui sinais chineses, quer dizer, então a água, ela gera madeira. Se não tiver água, não vai ter plantinha, a plantinha não cresce. E essa plantinha é madeira. Se não tem madeira, eu não tenho o quê? Fogo, né? Eu não tenho energia. Esse fogo, desculpa, ele queimou a madeira, vai virar o quê? Cinza, terra. Debaixo da terra tem o quê? Um rochedo, debaixo do rochedo, lençol freático. Isso é um conhecimento milenar e que se aplica aos órgãos. Por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui é o rim, elemento água, aqui a rim e bexiga, fígado e vesícula biliar, aqui o coração e intestino delgado, aqui o estômago, o baço, o pâncreas e o pulmão. Tá? Então, o pulmão gera energia para... se vocês pararem para analisar depois na clínica mais à frente, vocês vão entender que eu estou falando na clínica, na fisiologia, na fisiopatologia, algumas relações que eles estudavam na época e que hoje tem uma representação muito interessante para quem estuda a medicina chinesa e a gente consegue correlacionar o conhecimento oriental com o ocidental. Então, esse é o ciclo Qi. Existe o ciclo de dominância ou agressão. Por exemplo, eu não tenho água, geralmente o quê? Ela domina, apaga o fogo. O fogo derrete o metal, funde o aço. O metal corta a madeira. A madeira, ou o prego entra a madeira. A madeira domina a terra.
e a terra domina a água. Agora vamos em termos fisiológicos. Se eu tenho um paciente com hipertensão aqui por volume, o que eu faço numa emergência? Eu vou dar um medicamento para um diurético, né? Lógico, eu vou atacar aqui, vou tratar, dar um antipertensivo, mas eu tenho que dar um diurético para reduzir esse volume de líquido, reduzir o que é a água e a baixa pressão. Então, dando um exemplo assim, bem básico, bem rudimentar, para você entender a relação dessa fisiologia chinesa. E aqui a contradominância, né? Por exemplo, se eu tenho uma hipertensão, eu diria quase que maligna, aqui eu traduzindo para isso, né? Então, às vezes não adianta, é contradominância, a água não consegue apagar. Ele traz aquela hipertensão que já está trazendo uma pré-carga aqui para o rim, aquele volume, né? Então, às vezes, uma hipertensão não tem um comprometimento renal. Gente, é parar para entender a fisiologia, vocês vão já entender. E quando tem comprometimento renal, o que acontece? A água, ela agride a terra. E o que é essa terra no nosso corpo? Seria os músculos e esse invólucro dos ossos. E aí, o que acontece com esse paciente renal? Ele retém líquido aonde? Né, nos membros inferiores, o edema, né, com aquele cacifo que é visível. Então, o conhecimento ele é bem genérico. Eu vou passar isso à frente, só para você ter uma ideia, que nós falamos das relações, para ele falar aqui horas só sobre 5 elementos, né, a correlação com os órgãos. Então, outro exemplo claro aqui, gente, vejam, por exemplo, madeira. Madeira, eu quero que vocês olhem, por exemplo, aqui, qual é o órgão que eles chamam de chua, né? Ou chua seria a fisiologia. Então, madeira, eu tenho aí deixa eu ter aqui os órgãos, o tecido mais importante seria o tendão, né? Então, veja, paciente que tem uma hiperfrouxidão ligamentar tem alteração no fígado. Genética, eu tenho que mexer nisso, não só genética, eu diria energética, né? Também pode ter componente genético, e é muito comum. Então, se eu tenho o fígado doente, qual é a cor? Né? O indivíduo fica com aquela icterícia amarelo esverdeada, a icterícia ocular, né? Você vê que tem aí, então, uma alteração hepática. Né? Vejam, aí é o conhecimento já correlacionando. Aqui os órgãos, olha onde é que é a madeira, os olhos. Né? Então, a acuidade visual pode tanta agressão hepática, né? Ele não é a nossa fábrica química. Então, são vários órgãos, a gente ficaria falando aqui horas para vocês. Né? Eu acho que não é o objetivo da aula. Deixa eu passar mais à frente. Eu acho que nós terminamos aqui. É importante só fechar com esse fluxo nicterimal, relógio biológico energético. Percebam vocês, então, que hora que o paciente que trabalha em emergência nessa época, principalmente lá na Serra, o professor Cavazoy deve esclarecer bem, paciente que tem uma debilidade respiratória de certa forma, ou paciente asmático, geralmente ele tem uma crise que é mais exacerbada, criança, geralmente de madrugada. Chega na emergência, ela por volta das 2, 3 horas, 4 às 5, é o horário do pulmão, gente, 3 às 5 da manhã. Cansei de tratar paciente de madrugada com acupuntura. Então, o paciente chegava lá, dava um oxigêniozinho, eu era acadêmico, não podia utilizar medicamento, então botava a agulhinha, estimulava o ponto, o paciente melhorava o quadro de broncoespasmo. Então, eu promovia um bronco relaxamento, né? Obviamente, suplemento de oxigênio. Então, veja, esse é um horário clássico. Que horário que é clássico, o professor Cavazoy pode me corrigir, do infarto agudo do miocárdio, às vezes, na prática esportiva. Um exemplo disso, tem um político conhecido, não talvez dos jovens de hoje, mas lá de trás, do Antônio Carlos Magalhães, né? O filho, não o neto. O neto hoje eu acho que é prefeito, um político da Bahia, mas o pai dele, e o Antônio Carlos é o ACM, né? O ACM filho, ele morreu e infartou de meio-dia, praticando exercício físico, correndo, que é o horário do coração, gente. Então, geralmente, os espanhóis, entre 11... Oi, professor? Luiz Eduardo. Muito obrigado. Ele infartou nesse horário. Então, veja, de 11 às 13 horas é um horário que não deveríamos praticar exercício, não frequentar academia, correr ao redor do Maracanã no verão, então é a morte. Tá? E esse horário é um horário em que o parasimpático está em alta, sobretudo o parasimpático ligado ao coração, né? Ali aquele plexo cardíaco. Então, geralmente, os espanhóis, que eles fazem? Nesse horário, tomam uma tacinha de vinho, o vinho faz aqui o relaxamento dos vasos periféricos, dá aquela calminha, tira uma cesta de 15 minutinhos, 1 hora, fecha o comércio em algumas cidades e voltam lá por 13, 14 horas e ficam até as 8, 9 da noite e vivem 100 anos. Né? Vejam, se protege o coração. Tem cidade do Brasil que de meio-dia fecha o comércio, vai almoçar em casa.
né? Não nessa loucura que a gente vive. Então, a academia de meio-dia é crucial, é a morte, né? Morte lenta para os jovens, e quem já tem uma certa comorbidade cardiovascular pode infartar. Vários empresários, aquele almoço executivo, infelizmente, com uma senhorita no motel de meio-dia e tomando ainda um sildenafil. Vejam, é a morte, né? Morrem com priapismo, inclusive. Então, tem várias situações, eu poderia discutir horas com os senhores, mas o tempo é muito exíguo e nós temos o interesse somente de trazer aqui à luz do conhecimento de vocês mais uma especialidade que podem procurar, depois especialidade médica, fazer como especialidade, né? Tá bom? Agradeço a presença, a paciência de vocês e estou à disposição para perguntas. Eu vou fechar.